Fala pessoal, aqui é The Kraken Music. Bem-vindos ao nosso podcast Pirates House. Eu estou aqui, Carol, com a Mama Kraken, Andréia. Gente, ninguém vai te chamar de Andréia. Você já reparou? Mais. Ninguém, nem as pessoas da equipe te chamam de Andréia. Você que introduziu Mama. Desiste, Mama Kraken, desiste. É bem mais fácil. Vou te falar, te chamam mais Mama Kraken do que a mim de Kraken. É. Entendeu? Impressionante. Eu Você é a sou mãe a de todo Mama. mundo. Gente, vamos começar esse podcast aqui de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque é um assunto que a gente ainda não falou em nenhuma live. Nenhuma E- gente falou sobre isso. A gente não falou também nos podcasts, nos episódios anteriores. E a gente quer que o conteúdo do podcast seja bem inédito, né? Sim. Então, ele tem que partir desse ponto. O principal assunto de hoje é a gente falar do que é necessário para os saltos. Porque salto não basta só ter energia alta. Todo mundo fala, né? Não, porque a minha vida deu um salto. Nós estamos dando vários saltos esse ano, né? É uma aceleração, assim, infinita. Só que a vida não é só de saltos. Mas eles são importantes, dá para perceber, né? Nasceu essa pergunta na mentoria que a gente fica espalhando, por isso que me chamam de Mama. Nas Exato. mentorias pela equipe, né? Exatamente. Nós fizemos uma mentoria presencial em São Paulo. Na verdade, ela não foi planejada, né? Não. Nós fomos conversar com a equipe e nós tivemos um tempo para fazer como se fosse a palestra mesmo, a mentoria em São Paulo, da última vez que a gente foi, que a gente acabou de voltar de São Paulo. Uhum. Então, nós fizemos essa palestra naquele dia e a equipe deu um salto absurdo. Absurdo. Entendeu? Foi um Vocês vão salto conhecer, muito porque grande. Eu falei assim, agora Exato. vocês vão ter que dar depoimento. A gente estava falando isso, né? Agora vão ter que dar Ontem, depoimento. segunda-feira. Vai ter que filmar depoimento, porque... De repente, até o dia da gente soltar esse podcast, eu já pedi para eles mandarem algum tipo de depoimento. Tá? Fica combinado assim. Tá. Para não dar estresse. Então, gente, vamos falar sobre os saltos hoje. E é uma pergunta que eu acho que a gente pode responder, porque cada pessoa que a gente fez isso realmente deu um salto muito grande. Porque a primeira parte é você organizar o ambiente. Sim. O ambiente, ele vai facilitar, ele vai produzir o salto, né? Uhum. Mas ele não é o salto. Não. Ele não é o salto. Então, Eu diria que o salto... é o salto inicial, né? Você sempre tem que dar um start nas coisas. Pro começo de conversa, eu acho que o salto, o básico, a base dele é a questão do ambiente e depois da mentalidade. Você vai ter que unir os dois. E o ambiente, ele sempre vai ser. Não é porque você ambientou a prosperidade em uma vez na sua vida que você não vai precisar fazer mais. Sim. Até porque os seus horizontes, eles vão subindo, vão subindo, vão subindo. Uhum. E essa ambientação vai subindo também. Foi uma das coisas que nós tocamos lá. Uhum. Né? Você joga prosperidade No ambiente, início, você joga 100 mil é prosperidade... pouco, depois 1 milhão é pouco. Exatamente. Entendeu? Aí você começa, ambienta o ambiente, depois ambienta você mesmo, você começa a trabalhar o ambiente maior, o ambiente pessoal, e você vai criando estrutura para essa prosperidade. Porque a pessoa acha que ela vai sair de um ponto 0 para um ponto 1 milhão. Não é assim. Não. Entende? Porque quando você faz esse ponto 0 a ponto 1 milhão, o que acontece? Você não criou estrutura para isso. Você não criou estrutura física, você não criou estrutura interna. Uhum. E aí você vai começar a ter os seus tropeços lá na frente. Não, e por que o nome é salto? Porque o salto é quando você sai de um ponto para um ponto que você nunca esteve antes. Uhum. Então, você não sabe onde você vai aterrissar. Você não sabe as coisas que vão precisar lá na frente. E se você não tiver uma estrutura boa de mentalidade e também física no ambiente que você passa mais tempo, você vai aterrissar e você vai cair. Exatamente. Entendeu? Se você não tiver estrutura... Para lidar com o desconhecido, para lidar com situações que você nunca viu antes, Porque com uma nova pressão. A pressão vai aumentar, Uhum. entende? Então, muita gente acha o seguinte, não, eu vou melhorar de vida porque eu não quero ter mais problemas.
Olha, só morrendo que não tem problema. Entendeu? Eu nem sei se morrendo resolve. Tem gente que diz que depois piora, né? Sim, sim. Então, eu não sei. Mas conforme você vai subindo, as dificuldades para as novas fases também vão aparecendo. A única coisa que muda é a sua estrutura interna. Você não encara mais aquilo como um problema, porque problema é aquilo que não tem solução, Uhum. e você começa a achar que são desafios. No momento em que você encara a vida com desafios, sabe, é a hora que você já está preparada para os saltos. Entende? Não, a gente não vai ver pessoas em determinados patamares da vida que elas estão isentas de problemas. Muito pior. E agora, uma coisa que eu vi é o seguinte: por que que uma pessoa que tem uma grande empresa ou várias grandes empresas, porque a prosperidade ela vem da diversificação, elas conseguem sair, se divertir, ter um estilo de vida e, às vezes, a pessoa que não tem nenhuma empresa, ela acha que tudo é demais para ela, Uhum, uhum. sabe? Tudo é demais. Demais é o meu emprego, demais é meu transporte, É minha eu estou sempre família. precisando de férias. Eu brinco que eu digo, você não precisa de férias, você precisa de mais recursos, sabe? Inclusive, isso é uma das coisas que a gente começa a tratar logo no início da mentoria, que é Uhum. a questão da pessoa virar e falar assim, não, parece que eu sou refém da minha situação. E aí a primeira coisa que eu falo para a pessoa é, você já deu uma olhadinha no ambiente da sua casa? Será que a sua casa não tem muitas coisas no caminho? Você não está se sentindo preso e a sua mente está Presas. respondendo? Uhum. Isso acontece. Então, a pessoa vive achando que ela está precisando de férias, aí ela sai de férias, era uma coisa que eu sempre trabalhava com alguns executivos, e eu dizia o seguinte: é, vocês, quando saem de férias e voltam de férias, vocês voltam tão cansados quanto vocês foram. Uhum, Então, e era quando a gente começava a mudar a mentalidade deles, uhum, sabe? Você não precisa de férias, você precisa de recursos. Às vezes, nem sempre só o recurso financeiro, porque o recurso financeiro, ele é primordial, tá? Então, mas não só ele, porque eles tinham recursos financeiros. Mas e outros recursos, como paz? Você tem que se divertir por se divertir e não porque você precisa se divertir. No momento em que você diz que você precisa de algo, você já não tem e não vai ter. Então, era uma coisa que eu via, olha, são 30 anos trabalhando e eu via isso o tempo todo acontecendo. Quando eles iam organizando o interior, organizando os pensamentos, aprendendo a mexer na mentalidade, aí eles começavam a realmente dar um salto. E viajavam porque queriam viajar, eles descansavam, porque você vai ter que aprender a fazer tudo isso no processo. Não vai ter um momento que vai parar o mundo para você descansar. Isso não existe. uhum. Parou, morreu. Cria antimatéria e vai embora. Não tem jeito. Então você vai ter que aprender nisso tudo. E é por isso que a gente vem Calma, falando sobre isso. calma, não adianta o assunto do podcast, calma, calma. Uma das coisas que você estava falando, que eu estava pensando aqui, que é importante explicar, é essa questão do desenvolvimento. Às vezes as pessoas acham que pela idade que elas têm hoje, nós temos alunos de tudo quanto é idade, né? Uhum. Mas pela idade que elas têm hoje, elas não são iniciantes. Então elas já têm alguma bagagem. Claro que toda experiência é importante, mas você tem que se perguntar se a experiência que você tem é de sucesso ou se a experiência que você tem não significa nem que é de fracasso, mas é do resultado que você já tem. E se você quer uma experiência nova, se você quer resultados novos, você vai precisar como criar essa experiência nova. E aí nesse momento você vai ter que entender que você é um bebê nessa nova fase. Você não é um adulto nessa nova fase. E como eu digo que você é um bebê? Para um bebê, quando você toma um tombo, o bebê toma um tombo, ele chora, ele acha que é o fim do mundo, ele acha que ele vai morrer e etc. E aí a mãe vai, levanta e fala, não, tá tudo bem, levanta, passou, né? Assopra. Assopra, dá aquele beijinho e fala, passou, passou, passou. E o bebê, da mesma forma que ele caiu, que ele fez aquele escândalo, ele também tem energia o suficiente, porque ele é iniciante, para levantar e nada aconteceu e seguir em frente. Entendeu? Porque o tombo do iniciante não é o tombo do adulto. Uhum. Então,
Quando você tá nessa nova fase, você tá achando que algumas coisas... Ai, meu Deus, Carol, comecei a trabalhar a minha energia e, de repente, algumas coisas deram errado. Você ainda tá tomando tombo de bebê, sabe? Então, tá tudo bem. Assopra, levanta, que você tem condição, nesse momento inicial, de levantar. Por mais que você já tenha tantos anos. Carol, eu tenho 60 anos. Carol, eu tenho 40 anos. Carol, eu tenho 25 anos. Tá tudo bem. Nessa fase aqui, você está um bebê. Nessa nova fase da sua vida. Então, depois você já vai melhorando isso. E aí você já vai tendo o quê? Mais respaldo de resultados. A maioria das pessoas, quando entram nos manuais, falam assim, Carol, eu não entendo nada. Claro, você é um bebê. Então, E você fala para quem? calma. Quem é a pessoa? Por que a gente está Quem falando são sobre vocês, isso? né? Por que a gente Vamos está falando definir sobre isso? isso. Porque a gente vai pegando várias perguntas e quando a gente vê que essas perguntas elas continuam passando, são dúvidas de várias pessoas, a gente às vezes responde aqui no podcast, porque a gente tem mais tempo de falar do que nas lives, E é né? mais calmo também, É. né? Então, Para quem você fala? para quem eu falo? Eu falo para pessoas ambiciosas. Eu falo para pessoas que acham que não vieram para cá a passeio, que vieram para cá para ter vida e vida em abundância. Tanto que eu repito isso a cada 5 minutos. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que eu sou. Eu realmente não quero perder tempo. Entendeu? Por que eu sei de tudo isso que você me ensinou e eu aplico tudo isso o tempo todo? Porque não começar do zero já não é perder tempo. Já não é perder tempo. Entendeu? Exatamente. Então, por que não pegar um conhecimento de mais de 10 mil anos e começar, já que eles já documentaram isso, e é assim que funciona nesse planeta, por que não, entendeu? Não, Pra vou que eu... rasgar e vou começar de novo. É, né? não, peraí, que agora a gente não vai acender a luz, a gente vai acender o fogo, vai catar o galho. Não, não tem como fazer dessa forma. Então, pra mim é isso. E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e que nos acompanham são pessoas que, independente da área que elas atuam, de como elas trabalham, se não trabalham, são pessoas ambiciosas. São pessoas que querem manifestar tudo que elas sonham. Não é, Carol... Tanto que eu não tenho aluno assim. Eu não tenho aluno que vira e fala assim pra mim, ai, Carol, tudo que eu desejo é isso. Se isso acontecer pra mim, tá bom. Mas não é isso. Meus alunos nunca querem isso. Meus alunos querem 300 coisas ao mesmo tempo. Sabe por que não é isso? Porque o mundo é energia. E energia é movimento. Quando você deseja algo e você atingiu aquele algo, você vai desejar outra coisa. Por quê? Porque o mundo, o universo, ele vai fazer com que você ande. Se você não anda, o que acontece com você? Algum evento que a gente chama de contraste que vai fazer você desejar. Então você ou vai perder, ou vai ficar doente, ou acontece alguma coisa que vai fazer você andar para frente. Não é permitido parar no universo, porque o universo ele movimenta. Então, tem uma passagem da Bíblia que diz, né? Quem tem, mais será dado. Essa passagem é Quem muito tensa. não tem, até o que tem será tirado. Então, é mais ou menos assim. Então, presta atenção. Não Presta atenção. permitido parar. Então, você às vezes fala o seguinte, mas eu não posso ser uma pessoa assim que parece que eu sou insatisfeita. Não, você não é uma questão de insatisfação, é uma questão de movimento. Você não pode parar. Por quê? Porque o mundo não para. Tenta parar dentro de uma esteira que esteja, aquelas esteiras de exercício que esteja em movimento. Pegue uma bola e fique ali dentro do movimento e tenta parar para ver como você vai ser jogado. Então, no mundo, você não é uma pessoa insatisfeita. O que não pode é você não olhar para as coisas que você tem, que você já conquistou. E isso sim, porque quando você olha para as coisas que você já conquistou, que eles chamam daquela gratidão, que é uma frequência, e aí você olha para as coisas que você já conquistou, então você está com prazer nas coisas que você tem, mas você olha para frente, então você vai continuar buscando outras coisas. E é assim que funciona o mundo. Então você não é uma pessoa insatisfeita. A insatisfação vem quando você só olha para frente e não tem a gratidão. Eu tento não usar essa palavra, mas você não se sente satisfeito por aquilo que você conquistou. Você não está satisfeito com o seu processo. Tá? Mas olhar para frente vai ser o tempo todo. E, voltando lá à pergunta, para quem você fala e por que você fala para essas pessoas?
Porque eu acho que ninguém tá falando para essas pessoas. Ninguém falou para alguém como eu. Por isso que eu comecei a falar. Eu acho que as pessoas, elas estipularam: ah, não, eu falo para uma pessoa que quer ser um milionário. Ah, não, eu falo para uma pessoa que quer ter um bom relacionamento. Ah, não, eu falo para uma pessoa que quer ter um desenvolvimento profissional bom. Ah, não, eu falo para uma pessoa que é isso. Não, eu não falo para categorias. Eu falo para vontade. Eu falo para aquelas pessoas que querem ser livres totalmente. O que é ser livre totalmente? É você poder contar com você o tempo todo. E uma das coisas mais preciosas que eu aprendi na minha vida e que me permitiu ter sucesso em todas as áreas que eu entrei foi que tudo vinha de mim. A capacidade, o sucesso, os recursos, tudo vinha de mim. E quando eu falo isso, eu comecei a aprendendo, porque você aprende com contraste, você vai observando a sua volta. E vocês veem essa firmeza que eu tenho na hora de falar, é porque toda a minha vida foi dessa forma. E eu vejo que muita gente não está vivendo isso. E quando essas pessoas não estão vivendo isso, eu viro e falo: cara, se vocês soubessem o quanto é bom, vocês iam ver que o preço que se paga para isso não é tão E caro. existe um preço em empacotar sonhos. Sim, sim. Existe um preço. Eu trabalhei com muita gente assim. Existem preços altíssimos na sua própria vida, quando você chega lá na frente, quando você pega e empacota teus sonhos. Uhum. Você não transforma seus sonhos em metas, você vai empurrando. Porque o sonho está lá, ou seja, o objetivo pessoal continua falando com você. E você fala: não, agora não, isso não é para mim. Então você está contando uma história contrária àquilo que você deseja. E isso tem um preço. Lá na frente, as pessoas começam a ficar amargas. Elas começam a ficar achando que nada vale, que a vida não vale a pena, que o mundo não é mais o mesmo, porque o mundo vai mudando. Quando chega na minha idade e pessoas até mais à frente, a gente vai vendo que o mundo que a gente vê hoje não é mais o meu mundo. É o mundo de outras pessoas. Ele tem uma outra dinâmica. E como é que a gente vive isso? Você tem que ter, porque quando você trabalha com sonhos, você vai adaptando. Nunca vai ser o meu mundo, mas eu consigo passear dentro desse mundo. Tem gente que já está dizendo: não, isso não é para mim. Deus me livre internet. Deus me livre não sei o quê. Deus me livre essa nova mundo. Aí o mundo começa a mudar, o dinheiro começa a mudar também de mão. E aí as pessoas começam a falar o seguinte: vocês vão ouvir isso. O mundo está acabando. Uhum. O mundo não está acabando. Ah, porque agora a juventude não presta. Oi? Como assim? A juventude presta. É porque você começa a perder a referência. O mundo vai mudando, o dinheiro vai mudando, as coisas vão mudando e você começa a achar que está tudo indo contra você. E aí, daqui a pouco, você cria um alvo, né? E começa o pobre de mim. Sabe? Nada funciona, eu não tenho mais. Eu ouvia muito isso no meu tratamento. Ah, eu já fiz tudo que eu queria, Então tá eu já bom. vivi tudo que eu tinha, eu já ganhei tudo que eu queria ganhar. Eu não ligo mais. Fala o Normalmente, que você falava. na minha idade, às vezes as pessoas já têm algum problema do coração. Ah, eu já fiz tudo. Eu não estou ligando. Na primeira dor que dava, parecia que o mundo ia acabar. Cadê o médico? Eu dizia: ué, mas, gente, você já não viveu tudo que você queria? Você já não fez tudo que você queria? Então, deixa a natureza correr. Não, eu tenho que ir para o médico. Aí eu ia para o médico, tratava, aí tinha que mudar de vida. Uhum. E a pessoa dizia assim: não, mudar de vida? Eu sempre comi de tudo, eu sempre fiz tudo. Nunca tive esse problema. Eu dizia: não, o seu estilo de vida te trouxe essa realidade. Uhum. Se você repetir, você vai repetir a mesma realidade que você estava lá. E isso ninguém está falando direito. Gente, nós vamos criando a nossa realidade o tempo todo. As decisões vão acontecendo o tempo todo. E quando você enrijece e diz: eu sou dessa forma, eu vejo o mundo dessa forma, você se prende num mundo. E esse mundo, por estar preso, ele vai deteriorando. Entende? Então, qual é a solução disso? Caminhar.
Exato. Se adaptar, aprender novas coisas, olhar outros horizontes, e assim você vai se adaptando, e aí aquela alegria de vida que você acha que você não tem mais, você vai descobrindo no processo. Por quê? Porque a alegria, ela é baseada no alívio do estresse no seu cérebro e ela é baseada na curiosidade. A alegria, ela nasce muito da curiosidade e do sentimento de amor. Amor é curiosidade. Quando você está apaixonado por algo, você está curioso sobre algo. Então, curioso sobre uma pessoa. Tanto que quando o amor acaba, você não quer nem ver a cara da pessoa. Não quer saber mais nada dela, entendeu? Já chega para você. Nem notícia, né? Nem notícia. Tanto que as pessoas, elas usam, né? Você tá apaixonado por esse conteúdo, você tá apaixonado por isso, você tá... Por quê? Porque o amor é curiosidade. Ele é um estado de curiosidade. Só que ele é um estado sem o estresse, porque toda vez que o seu cérebro ele tenta aprender uma coisa nova, você vai passar por um estresse na sua mente, porque ele vai ser obrigado a criar novas conexões para que você comece a usar aquilo dali como padrão. E quando ele tenta fazer isso sob estresse, ele desiste. Porque assim, né, o objetivo do seu cérebro é te manter vivo, né? Se ele tiver que gastar mais energia, já não é uma coisa que é tão vantajosa assim. Vai ter que tirar de outro lugar. Vai ter que tirar de outro lugar. Então, ele faz você desistir. Agora, quando você está apaixonado, quando você está se divertindo, por isso que as crianças aprendem se divertindo. São os maiores aprendizes. Porque são os maiores aprendizes. Quando você aprende se divertindo, quando você aprende em determinadas frequências, você entra no estado do amor. Aí o seu cérebro, ele aprende assim. Ele consegue entender, assimilar, e aquilo fica fácil para você. E por que eu falei tanto disso? Porque muitas vezes as pessoas, quando estão mais velhas, e elas descobrem que elas vão ter que aprender, elas não entendem que elas vão estar no estado de criança. Elas acham que elas vão estar no estado do velho. O velho não quer aprender mais. Entendeu? E muitas vezes, um adolescente está no estado velho em determinada área da vida dele. Por exemplo, está no estado velho em uma coisa óbvia para ele, que, sei lá, é como mexer no computador. Aí, quando vem o avô e a avó para falar, ele vira e fala, é assim, assim, assado que se faz. Não é possível que você não esteja conseguindo aprender. Essa entendeu? O choque das gerações, É o choque das gerações. Mas quando você faz isso se divertindo, tudo muda. Mas por que eu tô falando isso? Porque Esse é o estado do choque da geração. Durante toda a minha vida, eu não quis perder tempo. Eu sempre queria ter tudo de tudo. Todas as fases eu queria ter tudo. Eu queria me divertir ao máximo, eu queria aprender ao máximo, eu queria aproveitar ao máximo a minha família, eu queria ter o máximo de dinheiro que eu pudesse ter, eu queria viajar para os lugares que eu queria ter o máximo da minha carreira. E eu transformei tudo isso em ferramentas. Por quê? Porque ninguém falava para as pessoas que queriam o máximo. Você virava e falava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava um ícone. Você virava e falava, não tem profissão assim. E eu virava e falava, se não tem, eu vou criar. Vai funcionar. Entendeu? Ela falava. Então, eu dizia assim, gente, como é que alguém vai querer ser ícone? Exato. Entendeu? E eu não queria ser um ícone para as outras pessoas, eu queria ser um ícone para mim, eu queria estar na minha melhor versão. E eu estava obstinada nisso desde que eu era mais nova. E desde aí 13 anos de idade. Eu comecei a criar ferramentas para isso. Não tinha música que sustentasse esse estado emocional. Eu comecei a criar as músicas. Eu fui pro estúdio para criar música para isso. Entendeu? Eu queria criar as músicas que fossem realmente ferramentas para determinados estados emocionais. Só numa hora que a indústria musical meio que me desafiou e virou e falou que eu não saberia fazer um negócio pop, eu virei e falei, beleza, então tá, então vamos fazer. E aí fiz. Aí eu virei e falei assim, não, tá muito fácil, beleza, já fiz, agora deixa eu voltar porque eu tô fazendo. Isso você sempre fez, né? Você cumpriu uma etapa, ela já estava na outra. E é isso que eu falo. Eu quero que as pessoas elas possam usufruir dessa liberdade. Porque eu acho que como fazer? Se um pode fazer, todos podem. Eu vou fazer as perguntas que seus fãs fazem. Tá. Seus seguidores fazem. E como? Então, vamos lá. Eu não sou uma pessoa especial, diferente dos outros, porque ninguém pode fazer o que eu faço. Eu não sou uma pessoa especial, diferente dos outros, porque eu sou inacessível. Eu nunca gostei dessa ideia de mestre e o discípulo, ou então uma pessoa muito maior. Eu acho que tudo pode ser feito por todo mundo. Só que todas as pessoas têm sonhos diferentes. Então, o que eu quero ensinar, e que eu acho que é o principal, é ter essa liberdade, e é você ter a liberdade de poder ser a tua melhor versão. Ser ambicioso o suficiente para ser a sua melhor versão.
E quando a gente está falando desse nível de ambição, não é um nível que você precisa passar por cima dos outros. Por quê? Porque a sua ambição é pessoal. Sim, mas e como E você fazer cria isso? isso. Tô chegando lá. Não é tão difícil, não é tão fácil de explicar assim. Como você faz isso? Você precisa começar a colocar a sua mente nesse estado acessível, nesse estado de alegria, pela maior parte do tempo. Como eu falei há alguns minutos atrás, o amor é o verdadeiro estado que você manifesta. As 5 emoções você manifesta, mas amor é a única que você manifesta coisa boa. Entendeu? A raiva você Alegria. manifesta, o medo você manifesta. Amor é um estado, né? Mas a alegria que leva a esse estado de aprendizagem e de manifestação, ela é a única capaz de manifestar a vida que você quer. Experiências boas. Experiências boas. O resto você já sabe. Não preciso te contar aqui o que manifesta. Então, o que acontece? Para você estar nesse estado, você tem que saber reproduzir ele com frequências. Por quê? Porque tudo à sua volta são frequências. O ambiente que você passa mais tempo, ele tem frequências que você já conhece. Então, ele tem quadros, ele tem cores, ele tem formas, ele tem coisas escritas, ele tem coisas desenhadas. Olha para o seu quarto agora, olha para o ambiente que você está nesse exato momento. Ele traz uma série de informações para a sua mente. Talvez você seja consciente delas, talvez você não seja consciente. Mas isso não impede que esse fluxo de informações seja passado. E esse fluxo de informações é o que mantém a sua mente aonde ela está agora. As suas ideias, a organização das suas ideias, como você pensa, o que você acredita que é real. Consequentemente, as experiências, as ações que você vai ter. Exato. Porque você vai gerar uma informação que vai gerar uma reação emocional em você, vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma atitude. Então, a sua atitude vai estar presa naquele ciclo. Vai estar presa dentro desse ciclo. Como é que você consegue mudar o ciclo além do ambiente? Porque determinados ambientes você não tem controle sobre. Você, de repente, não tem controle sobre o seu ambiente de trabalho. Você tem sobre a sua casa, sobre o seu quarto, mas não sobre o ambiente de trabalho. E na rua, e nesses outros lugares. Por quê? A lei da atração fala isso. Mas em vez do pessoal entrar na lei da atração numa parte de, se eu acredito ou não acredito, vamos esquecer um pouco dessa fase. Vamos entender que existem 7 leis universais. E essas 7 leis universais e de como as coisas funcionam aqui. Funciona dessa forma. Talvez em Marte não. Pelo menos são algumas leis, né? São mais, mas a gente foca nessas 7. Mas aqui, nesse lugar, funciona mais ou menos dessa forma. Então, a lei da atração é muito simples. O que você mais pensa é a sua vibração. E é o que você atrai. Mas não seria diferente se você olhar para a natureza. Os lugares são correspondentes ao clima, que são correspondentes à vegetação, que são correspondentes à fauna, à flora, A fauna e a tudo. flora, ela vai estar de acordo com aquela frequência que está ali. Exatamente. E as pessoas que vivem ali também estarão sobre essas mesmas frequências. A nossa mente é que traz um ingrediente a mais, porque nós conseguimos interpretar frequências não necessariamente físicas. Entendeu? Que é o que os chineses chamam do mundo das ideias. O mundo das ideias. O mundo das ideias consegue pegar frequências mais sublimes, entendeu? Mas ainda assim, elas são influenciadas pelo ambiente. Então, como é que você consegue trabalhar o mundo das ideias? Trabalhando os seus estados, as suas sensações. Você consegue fazer isso com a música. É a maior ferramenta que consegue ultrapassar o ambiente. Por que ela consegue ultrapassar o ambiente? Porque ela é o quê? Da frequência? Isso. Porque quando você está ouvindo aqui... Tá, agora entendi. Quando você está ouvindo aqui o podcast, você está vendo ele e você está ouvindo por um aparelho de som que vai estar dentro do seu celular ou computador, etc., que vai amplificar o que nós estamos falando aqui. O processo do som, ele vai se transformando, né? Eu acho que nesse caso aqui nós estamos transformando um som digital, mas existe a captação aqui, existe a transformação e como você ouve aí. Isso daqui é um processo de frequências. E ele acaba sendo a maior frequência. Exato. Antigamente... Eu não estava entendendo o que você estava me perguntando. Tudo bem. Quando as pessoas cantavam, tinham um determinado poder. E aí as coisas eram preparadas, as acústicas eram preparadas para amplificar... É só você ver o coro, né? Esse poder. Quando então, os você vai anfiteatros e... O coral, ele tem o uma coral da imponência muito igreja maior. e a igreja, as cúpulas e etc., elas vão trazer essa ideia da acústica boa. Agora,
Por que que isso é importante? Porque essa será a maior vibração do ambiente. Hoje em dia, com os recursos que nós temos de som mesmo, eles amplificam muito mais, então nem depende da acústica, entendeu? O seu fone já vai fazer isso. E isso daí, por que que isso é importante? Porque isso vai entrar no seu ouvido e ele vai ser a sua maior referência de frequência naquele momento. E por que que isso é importante? Porque na hora que isso entrar no seu cérebro, não importa o que você estivesse pensando antes, ou como é que está a sua volta. O que que acontece? O seu cérebro vai começar a reunir todas as memórias, todas as coisas que você tem ali compatíveis com essa frequência. Com essa frequência. Imediatamente. Você já reparou que algumas vezes a pessoa, ela tira o que ela está escutando para ela enxergar melhor? Entendeu? Eu? Por quê? Porque o seu ouvido, na maioria das pessoas, é a maior referência de informação. Então, quando você começa a provocar essas frequências de forma intencional, você consegue ter um maior poder sobre a sua mente, sobre como ela pensa, sobre em que estado você vai programar isso. Aí foi o meu estudo de mais de 15 anos nisso. Mas como é que a gente faz isso? Com as pessoas, né? Porque você tem essa informação, tá? Sim. E como você transforma isso em alguma coisa palpável? Criando um evento. Criando um gerador de energia em um único espaço, durante uma determinada quantidade de tempo. É aí que a gente provoca o salto na maior quantidade de energia. Por quê? Porque ali a gente não está falando só de conteúdo. Ali nós estamos falando de criar um ambiente onde todas as frequências estão muito bem equilibradas. Então, ali eu estou botando informação de arquétipo, informação de frequência, informação de tudo em pessoas alinhadas. Então, seria assim, deixa eu resumir. Você precisa entender o processo onde você está, né? Sim. Você precisa saber Primeiro como é passo que de as tudo. regras funcionam. Você não tá ganhando porque você não sabe a regra do jogo. Hora você ganha, várias você perde. Você não sabe a regra do jogo. Então, quando não se sabe a regra do jogo, você não tem como agir. Você reage. Então, o tempo todo você está reagindo. Você está reagindo ao ambiente, você está reagindo às emoções, ao contraste, você está reagindo, mas isso é uma forma muito primária ainda, sabe? Quando você passa a reagir. Ah, eu estava muito bem, mas aí as pessoas estavam mal, e aí eu fiquei mal também. Isso é apenas um ajuste, mas aí você está reagindo. Você nem precisa pensar para isso, né? isso vai acontecer. Então, tem gente que quer o meu mal, eu ouço muito isso. Como assim que eu vou estar bem se todas as pessoas querem o meu mal, sabe? Tem muita gente querendo o mal de muita gente que não cai. Então, não é um mal... É a pessoa que quer mal ao outro que vai destruir a vida do outro. Então, não é assim. Assim, a gente vai ver pessoas expostas que muita gente não quer que elas estejam lá e nem por isso elas desapareceram. Então, vamos pensar dessa forma. Então, querer mal de alguém não significa que você vai destruir ou que alguém está destruindo a tua vida. O quanto você está se ligando a isso é que está permitindo que você se destrua. Porque é o teu campo. Porque é o teu campo. Você deu o start, você falou, eu estou prestando atenção nisso porque isso me atinge. Acabou de dar um comando. Isso vai me atingir. Porque a pessoa que não dá o comando não é atingida. Então, o que acontece? Você precisa saber as regras do jogo. Ah, eu preciso saber sobre leis universais? Precisa sim, você está dentro delas. Então, você está sendo impactada por elas o tempo todo. E muitas vezes o que você acha que é você, não é. Ah, eu preciso saber das minhas crenças? Não, você precisa trabalhar o que você deseja. Mais ou menos. Para que você se desligue. A gente falou sobre isso. Já no episódio anterior. Então, você precisa saber o que você quer. Porque para você ir também a algum lugar, você tem que saber para onde... O que você quer. Porque senão você sabe aonde você está e tem gente que nem sabe aonde está mentalmente, sabe onde está fisicamente, mas mentalmente, Bob Proctor sempre falava isso. Mas a pessoa não sabe onde ela está mentalmente. Então, você não conhece a regra do jogo, você não sabe aonde você está mentalmente, você não sabe para onde você quer, você não tem clareza para saber. Ainda quer acertar? E você quer ter sucesso na vida.
Aí fica difícil, sabe? Ah, eu quero viajar. Para onde? Não sei. Mas você está onde? Também não sei. Você nem enxerga o alvo e você quer acertar o Entendeu? alvo. Não Exato. sei. É, e como é que você vai? Não tem a menor ideia. Você não vai. Tenta dar esse comando para um GPS, para um aplicativo. Ele vai te perguntar algumas coisas. Na sua vida também. Aonde você se encontra? Quais são os seus pensamentos? Para onde que você deseja? Qual é o seu melhor estilo de vida? O que você acha que para você é bom? Não sei. Então, a gente começa a fazer esse caminho de descobrir. Ah, isso é difícil? Não, não é difícil. Porque você já sabe o que você não quer. Então, Mas, sim. você sabendo o que você não quer, é mais fácil descobrir o que quer. E por que a gente está falando sobre isso? Porque existe uma coisa que aconteceu para que você não soubesse tudo isso. Você se ligava, e eu ouvi muito isso, a fórmulas externas. Ah, eu preciso ter um Porsche, eu preciso estar no tal lugar, eu preciso ser dessa forma. Ou seja, você está olhando sempre a fórmula, e aí você esquece dos ingredientes que são você, que é você. Então, você está focando lá, e você vai cumprindo essas etapas. E essas etapas não te preenchem. Aí fala assim: ah, não, porque isso não é importante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque você não misturou, você não criou estrutura para as coisas que você quer. Você nem sabe, você queria o que aquilo representa. Você não Você era. não se tornou aquilo. Você falou isso nessa viagem, você falou. É, quando você vai se estruturando, naturalmente as coisas vão se Vão se transformando. transformando. O que você falou me lembrou muito, porque eu lembro que na minha carreira eu virava e falava assim: quando eu tiver o hit, eu vou Hum, me sentir assim. Quando eu estiver lá fora, eu vou me sentir assim. Quando eu tiver a minha gravadora, eu vou me sentir assim. E as coisas pareciam muito longas, muito distantes. Então, eu virava e falava assim: não, essa coisa grandiosa, ela vai me dar o feedback que eu espero sentir. E eu conquistei cada uma delas, e foi em tempo recorde, muito mais rápido do que eu sequer podia imaginar, e muito mas mais mudou a rápido sua do que falam vida? por aí. Não, O não mudou. hit. Não mudou, não mudou. Ele me trouxe uma série de estruturas, uma série de oportunidades, sem dúvida alguma, mas não mudou a forma com que eu me sentia sobre mim mesma. Então, como eu já tinha cumprido todas as questões da minha carreira que eu achava que era impossível e que eu me provando para mim mesma eu estaria em tal estado, eu já sei que essa fórmula não funciona. Então, se eu puder economizar o tempo de muita gente, pare de botar o objetivo na sua Exatamente. frente. A questão não é o que isso não presta, é que a fórmula não está Exato. correta. O centro do teu bem-estar é você. O centro do teu valor é você. Então, O centro do teu valor não pode ser um objetivo, quer ver? senão vai dar Então, para merda. todas as pessoas, não importa o que você faz, não é a profissão que vai te dar esse retorno. Não tem a profissão ótima. Não. Eu teve uma época que, quando estava trabalhando, que engenharia era assim o boom. Então, todos os pais queriam que os filhos fossem engenheiro. Aí aconteceu um problema que a engenharia passou a não ser mais um problema. Eu falava, pelo menos tem 5 anos aí que o cara vai estudar. Uhum. Se ele for bem em tudo. 5 anos. Em 5 anos o mundo muda. Entende? Então você fala: ah, não, meu filho vai ser isso porque ele vai se dar bem naquilo. Você não tem esse poder. Então, e aí eu via isso acontecendo direto. Então não é a profissão. Eu conheci uma pessoa que falou que ele era ajudante de pedreiro, entende? E hoje ele é uma das pessoas mais ricas do local que eu estava. Ele disse: para quem não tinha uma casa, hoje eu tenho várias. Para quem não tinha um quarto, hoje eu tenho 13. Para quem não tinha uma piscina, palavras dele, tá? Hoje eu tenho 3. Então, ele era um ajudante de pedreiro. Se você for ver grandes personalidades, eles eram de diversas áreas e muitos deles começaram do nada, em empresas e em profissões que não chegar, que você olharia e iria falar da seguinte forma: isso aí não vai levar ninguém. O que leva a pessoa a algum lugar não é a profissão, não é o Porsche, não é a carreira,
é a sua mentalidade. Eu diria até, eu gostaria até de pegar o que você falou e organizar de uma forma. Eu acho que você vai gostar. Não é a sua profissão, e sim a sua carreira. Porque a sua carreira é a Assim, sua é vida. a sua vida, Você, sem dúvida. uma carreira pode ter várias profissões. Uma carreira pode ter vários momentos. Mas uma profissão, não. E a sua mentalidade. O que você quer? Porque se você acha que você está numa profissão que não te leva a lugar nenhum, será que se esse ajudante de pedreiro achasse que essa profissão também não levaria ele a lugar nenhum, será que ele chegaria aonde ele chegou? E Exato. ele nem é velho, hein? Não. Entendeu? Você acha que outras pessoas. Eu, quando fiz evento, eu conhecia vários donos de grandes buffets aqui do Rio que tinham sido garçons antes. E depois, quando eu estava trabalhando, eles eram responsáveis pelas maiores festas das pessoas mais importantes, a festa estava na mão deles. Então, não é essa questão, isso não é um fator limitante. Não é se você mudar dessa profissão para uma outra profissão que a sua vida vai mudar. Da mesma forma que uma viagem não vai ser. Eu fiz uma pergunta para as pessoas que eu encontrei e dizia o seguinte, que vai ilustrar isso. Quando a gente fala do bem-estar, a pessoa fala assim: ah, mas eu tenho um bem-estar. Aí eu digo: tá, mas aí você precisa viajar muito. Ou você vai viajar porque você quer fazer aquela viagem dos seus sonhos, porque você acredita que aquela viagem, aquele hit, aquele carro, vai te dar esse resultado que você deseja. Aí você vai e faz a viagem. Aí eu digo: tá, mas como é que você foi? Ah, não, eu não ligo muito para como eu vou. O importante é chegar lá. Aí chegou lá morto, acabado. Aonde está o valor? Está na viagem ou na pessoa? Na viagem. Na viagem. Comprou aquele carro, o valor está no carro ou está em você? E Porque mais, é isso você que está determinando isso, não é é nenhuma outra ninguém, pessoa. ninguém. Você acreditou nisso. Então, o que, que acontece? Quando o valor está na viagem, não importa se você vai caindo ou se você tem que pegar a mala. Meus clientes reclamavam muito que pegavam as malas e depois vinham todos lá para o spa, todo torto, né? Ai, eu estou morto. E todo mundo chegava lá dizendo assim: gente, estou morto, eu estou morta de cansada, eu estou morta de cansada. E aí eu falo, mas contando para mim, foi mesmo, de férias, se divertiu em algum momento? E aí, só porque cumpriu, aí fala, da mesma forma do hit. Não, me deu alguma coisa. Mas e aonde? Aonde estava o teu bem-estar? Porque é aí que vai fazer a diferença. Quando o valor está em você ou o valor está em alguma coisa que você quer. Uhum. Que você acredita que aquilo vai te dar alguma coisa. Eu não sou contra. Todas essas coisas são importantes, mas desde que você tenha estrutura. E como é que se faz isso? Treinando, porque você foi treinado de uma forma para acreditar que essas coisas vão te dar esse resultado. Entende? Eu estou te dizendo, não, você trabalha em primeira mão Ah, e eu todas as coisas lhe será dada por acréscimo. É quero. assim que funciona a regra. Então, por isso que a gente precisa conhecer as regras do Vocês jogo. viram que ela falou assim, fica quieta que É, eu tô falando. exatamente. Chiu, agora chiu. Eu preciso Senão falar. eu quebro. Olha, eu sou velha, eu perco o caminho. Entendeu? Então, aí depois fica o problema. Imagina. Não Aí se eu dou uma espalha, já volta. entendi. Então, eu sou velha. Então fica assim. Aí, o que, que acontece? Aí, já perdi o fio da meada. Então, quando você treina, você vai treinar o seu bem-estar. Olha só quem a gente poderia imaginar que a gente precisaria, em algum momento, treinar o bem-estar. Treinar o ponto de referência que é você. Porque a gente não pensa nisso. A gente pensa na referência externa. E o externo não tem como mexer o interno. O interno mexe no externo. E no momento em que você descobre essa regra, você começa a aprender a jogar e você começa a ficar mais assertivo. É assim que funciona. E
Por que o treinamento? Porque nós fomos treinados de forma diferente. Mas aí você tem uma alternativa. E era nesse ponto que eu queria chegar. Uma coisa é você ir caminhando, você entender que existe uma estrutura, você entender que existe um processo. Isso tudo daí faz você caminhar. O que faz você dar saltos é acúmulo de energia. Ah, sim. Entendeu? Que é o ponto principal disso tudo. Quando ela falou ali, eu quero até usar uma coisa que você me ensinou. Quando você acredita, você dá crédito. E quando você dá crédito, você concentra os seus recursos e esforços nisso. Sim. Ou seja, você paga com seu tempo, você paga com seu dinheiro, você paga com a sua atenção, você paga com a quantidade de tempo que você vai dedicar naquilo dali. E aí você pode ter certeza, você hoje está na sua situação atual porque você pegou todo esse crédito seu e você distribuiu em várias áreas que você acredita que vão te levar para onde você quer. Seja porque você determinou isso de acordo com os seus objetivos ou o que outra pessoa contou para você. Contou para você. Então, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser a pessoa da sua família, a televisão, a pessoa da internet, etc. Podem ser várias pessoas. E na PNL tem isso, que é a modelagem. Sim. Mas você está modelando real ou você está modelando alguém que contou para você? Exato. Como alguém da indústria da arte, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente está falando de indústrias que movem bilhões, e não só a indústria da arte, mas eu também conheço a indústria da moda, eu vou te falar uma coisa. Sabe os arquétipos que você está aprendendo a usar? Eles já sabem há muito tempo. Entendeu? Sabe as coisas que você está começando a entender como construir a imagem que você quer da sua vida agora? Eles já sabem disso há muito tempo. E por isso eles mobilizam muita gente. Só que a minha visão é a seguinte: você deve mobilizar a você. Porque uma visão antiga do mundo era que você tinha que mobilizar os outros. Não é assim que funciona. O universo ele fala com você, para você e dá tudo que você precisa. Então, não são as outras pessoas que te dão. O ponto de você referência que te dá. é você. Então, o velho mundo, ele traz muito essa ideia de que você tem que saber passar para os outros, explicar para os outros, manipular os outros, passar isso para os outros. E isso é um desperdício de energia infinita. Como alguém que já conquistou e sempre conquista tudo que quer, e eu faço isso sucessivamente, tudo que eu quero eu consigo, literalmente. Eu posso te dizer que quando você começa a pensar demais que você tem que mobilizar muita gente, você está indo para o caminho errado. Está indo para o caminho errado. Porque você tira o seu ponto de referência e joga para cá. Exato, exato. Se você pegar o seu centro de gravidade, jogar para cá, você cai. Isso. E eu prefiro falar isso de forma bem clara, porque eu também acho que você não está aqui para perder tempo. Então, vamos lá. Como é que você consegue dar os saltos? Você precisa de uma quantidade maior de energia. Sim. Por quê? Porque você já tem a energia que você gasta diariamente, você já tem a energia dos seus objetivos, só que você não vai poder economizar. Você entendeu? Você não vai poder tirar o foco do que você está agora, você não vai poder deixar de trabalhar. Dependendo do salto que você queira, você precisa de mais energia. Você precisa de mais energia. Você não vai poder virar e falar assim, não, olha só, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, ou eu vou tirar a minha atenção daqui, Você já tem uma série de compromissos diariamente. Você vai poder até dar uma reorganizada, mas você não vai poder tirar e botar em outro lugar. Não é isso que vai acontecer. Você precisa de uma quantidade maior. Ou seja, como é que se produz uma quantidade maior de energia? Dando um impacto maior. Você pode usar isso com a música. Mas talvez você precise de 15 anos de estudo, como eu tenho disso, em estúdio. Entendeu? Ou talvez você chegue aonde nós mesmos estamos pensando, que é um gerador de energia. Exatamente. E antes de você falar do gerador, Não me conta. eu vou falar. Ah, não, você é nova, você aguenta. Então, você aguenta. Então, é nova, Here we aguenta. go again. Nice. Eu perguntei para ela para quem ela fala. Ela fala para pessoas ambiciosas. Eu falo para executivos. Eu nunca foquei nas pessoas tão ambiciosas. Eu falo para aquelas que já chegaram em algum momento e descobriram que será que foi tudo bom? Será que é isso aí? Sabe? Eu preciso de tudo. Eu investi tanto crédito. E é esse aí, esse é o resultado? Ou como eu posso agora
que é muita gente da minha idade, administrar o que eu ganhei para o meu bem-estar. Porque em algum momento você vai falar do seu bem-estar. E a partir da minha idade, você com certeza, o seu foco vai ser bem-estar. Pode ver que pessoas mais velhas do que eu vivem indo a médico para consertar isso, aquilo outro, aquilo outro. Por quê? Porque deu crédito demais a outras coisas e a gente vai fazendo isso. Você tem que Esse é ir o direito risco. desde o início. Ajusta o percurso desde o princípio. E eu montei minha carreira em cima disso. Então, eu falo para o executivo. Então, vocês vão ver que eu estou sempre falando que você precisa saber as regras do jogo, você precisa aprender a mentalidade, você precisa se treinar, você precisa ajustar o seu percurso. E Carol sempre vai falar diferente. Carol vai falar... Não perde tempo com não isso aqui. perde tempo com isso Presta aqui. atenção, você vai dar o salto dessa forma, é assim que se produz energia. Você precisa da energia para o impacto. E por que nós nos juntamos? Porque nós acrescentamos as duas coisas. Eu falo das regras, ela fala do impacto. Eu falo de como você De um conteúdo ajusta extenso. e vai ajustando de uma forma rápida. Eu falo de né? como gerar resultados rápidos. Porque uma pessoa... Eu estou prestes a... Eu estou mais próximo dos 60. De 60, ela não quer saber que daqui a 10 anos ela vai fazer... Ela vai dizer assim, pô, mas daqui a 10 anos... E uma de 70, então vai dizer, daqui a 10 anos não dá. Então tem que ser agora. Então, eu vou sempre falar que é mais rápido, age mais rápido. Uhum. Se envolve mais rápido. E a Carol sempre vai falar da energia. E se quando você junta essas duas coisas, quando você engloba essas duas áreas, uma pessoa que trabalha frequências, que produz energias e estados, e uma pessoa que fala das regras do jogo, porque eu falei isso a minha vida inteira, das regras do jogo. Por isso que eu sempre fiz muita coisa. Muita gente diz o seguinte, mas eu fiz tudo isso e não deu resultado. Modelou errado. Modelou o que disseram para você que era bom e não, na verdade não era bom. O mundo é cheio de ilusões. E você sente os sinais, você só ignorou, mas os sinais estavam lá. Mas porque o seu foco não estava em você, estava no outro, perdeu a referência. Porque as coisas estão perto, estão longe, de acordo com onde você está. Está perto de você, está longe de você. Entende? É bom ou é ruim? Eu gosto ou eu não gosto? A referência é você. Agora, quando você diz que o estilo de vida está lá, você tirou o seu foco e botou lá. Claro que não vai dar resultado. E o mundo aprendeu isso muito fácil. Ele criou assim, vamos criar umas ilusões, muito legal, elas são legais e ninguém vai chegar ao resultado. Então, vocês vão ver, eu sempre falando de regras, de como você aprende essas regras, como você aplica essas regras, e você vai ver sempre ela falando sobre impacto de frequência, como é mais rápido, saltos. Como resolver, como ter uma estrutura de resultados. E por que isso dá certo? Por que nós fizemos alguns treinamentos, fizemos e vamos fazer imersões, manuais? Por quê? Porque as pessoas vão fazer isso de uma forma mais rápida, entende? Não dá para falar. Uma pessoa de 60 anos não fala. Não, vai acontecer. Não tem vai. É agora. Então... Mas para você acelerar esse processo, principalmente independente da sua idade, você vai precisar de um impacto maior. Por quê? Porque você já tem as vozes da sua cabeça. Já, entendeu? Então, e elas são muito convincentes. Quanto mais tempo você tem os mesmos resultados, mais convincentes são essas vozes. Mais convincente é o seu padrão. Você tem as experiências. E dependendo do patamar que você está na sua vida, você vira e fala, tá, mas o que eu fiz me trouxe até aqui. Será que o que você está falando para eu fazer não vai me tirar a estrutura que eu tenho? Porque quando você não tem nada, você não tem medo de perder, mas quando você tem, você vira e fala, pera lá. Exatamente. Entendeu? Você fica mais criterioso. E muda, né? Você tem hora que você tem o que você tem e depois você tem o que você é. Ou seja... Em algum momento da tua vida você quer ter coisas, em algum momento da tua vida você vai querer recuperar você mesmo. Uhum. Então, eu trabalho muito com isso. E as vozes da sua cabeça, a gente falou no episódio anterior. Sim, elas estão lá, são muitas pessoas que estão lá, são muitas experiências. E elas estão marcadas em você. E seja experiências mais dolorosas, mais fortes, elas vêm... As boas vêm como aptidões e as ruins vêm como dor transgeracional.
Então, elas são muitas. Dependendo de onde está o teu foco, ela vai falar várias vezes com você. Vocês já perceberam, né? Ela entra no esquema aula e eu tô tentando falar, mãe, é podcast, tem que ser menor, mas ela vira e fala, não, não interessa Não. o que você tá falando, eu vou pra onde eu quiser, Meu entendeu? mundo não é de... Gente, pediu para os meninos avisarem pra gente, olha, quando der 50 minutos avisa, eles já passaram aqui há muito tempo e a gente tá aqui falando. E eu tô olhando pra ela assim pra ver se ela adianta, mas ela não adianta. Não, mas é só isso que eu tenho que falar. Isso já Só é tudo. isso, tá gravado, né? Então Isso tá. já é tudo. Então, conforme eu vou terminando, aí Então, vocês vão ver que ela vai vai lá, voltar a ó, pegar o gancho. Tô muda. Até parece. Então, o que acontece, gente? Quando a gente está falando de saltos, nós estamos falando de um impacto maior. Vocês já devem ter sentido um pouco disso dentro da Universes. Por quê? Porque eu fiz vocês visitarem estados que vocês não estão acostumados a visitar. Certas pessoas nunca estiveram nem lá em determinados estados. Isso por momentos da vida, ou por como foi criado, ou por como acha que as coisas funcionam. Mas, como eu falei, tudo isso pode mudar. Isso não depende exclusivamente da história da sua vida ou exclusivamente do seu estado agora. Porque, como eu falei, a sua mente ela é muito especial. Ela consegue acessar novas frequências que você nunca esteve, mas dos seus antepassados já estiveram com certeza. Mas, para você acessar essas frequências, não é pelo raciocínio. Por isso, não dá para ser só pelo conteúdo. Sim. Entendeu? Porque é no seu raciocínio que estão as resistências. Uhum. Então, por mais que você aprenda, você reparou que você tem resultados, mas o salto não acontece? Exatamente. Ou não acontece sempre. Você né? não está aterrissando num novo lugar que você nunca viu nada. Entendeu? Então, a gente precisa ultrapassar essas resistências. Só que de dentro para fora. E como é que faz isso? Com um ambiente, com as frequências certas, com todas as frequências certas, tá? Desde a frequência musical, ao clima, as pessoas que estão ali dentro. Tudo isso tem que estar planejado e controlado para que ali seja feita determinadas frequências. Eu já fiz isso antes com a música. Eu fazia isso em determinados shows. Só que eu não tinha controle de tudo. Então, uma das coisas que eu quis mudar depois da turnê era ter controle total sobre o ambiente. E eu cheguei falando nisso, né, Ambra, quando eu cheguei dos Estados Unidos. Por quê? Porque o resultado disso é muito maior. Você consegue criar uma aceleração cerebral, você consegue criar o rompimento, né, dos bloqueios limitantes. Eu não digo das crenças, porque elas não vão deixar de existir, mas elas vão deixar de ter força. E isso já é o suficiente, porque você vai dar força para outros lugares. Só que para isso, eu preciso de uma caixa de som que te tire do lugar. Eu preciso de um clima e pessoas ali dentro que estejam alinhadas na mesma frequência. Porque aí a gente cria um gerador de energia. E que saibam o que estão fazendo. E que saibam o que estão fazendo. Por isso que tem que ter o conteúdo. Também não pode ser só um evento de música. Porque senão você não sabe o que está acontecendo. Você entra e sai e você vira e fala, fui e voltei, mas não sei onde estive. Entendeu? E é por aí que acontece. Muitas vezes vocês se sentem assim nos shows, mas os shows nem sempre eles são programados para isso. Mas a gente foi idealizando, idealizando. E durante 15 anos eu vim pesquisando isso. Quando eu peguei toda a parte dela de conteúdo, eu fui trazendo para dentro de um único projeto que transformasse isso, que fosse o projeto para saltos, não é o projeto de manutenção. Os manuais são de manutenção, o treinamento é de manutenção, mas o projeto de salto é a imersão. Por quê? Porque é a junção de 30 mais 15 anos. É a junção de conteúdo com impacto, com frequências. É a junção do consciente com o subconsciente. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue mudar toda a tua perspectiva. O seu corpo inteiro reage. E é muito rápido. Porque ali você descobre... você experimenta o que você quer sentir. E nunca mais o teu cérebro esquece. Nunca mais. Porque ali você vai começar a ficar consciente da sensação que você precisa estar no inconsciente. Aí o caminho para você acessar ela é muito mais fácil. Porque, por exemplo, para você acessar a alegria, é fácil, é só se você ficar rindo, mesmo que seja forçado, o seu corpo vai fazer você acessar o estado de alegria. Quer ver? Quando você come alguma coisa muito boa, já reparou que você não mede esforço para chegar lá? Sim. Porque você lembrou de uma sensação. Cheiros também. Uhum.
quando você sente determinados cheiros, você vai atrás. É o perfume, né? O perfume pessoal. Você vai comprar. É caro? Ninguém pensa nisso, mas vai Não. comprar. Uhum. Então, são sensações. Quando o seu cérebro entende, você entra em um estado e você registra aquele estado, nunca mais você esquece. Ou seja, E você começa a buscar. será que a vida que você quer viver, a tua melhor versão, os teus sonhos, eles só ainda não se tornaram próximos a você porque você não sabe a sensação deles? Exatamente. E que tal você sentir? É isso que é uma das minhas maiores ambições e que hoje ela já é uma realidade. Por quê? Porque eu não vou estar lá, gente, só como alguém que produziu aquele evento, só como alguém que vai estar ensinando, que vai estar provocando aquela, como você dizia em termos de energia, egrégora. Eu quero experimentar isso também. Eu quero essa aceleração também. E eu sempre falei isso. E você sabe por Tem quê? que ser incrível para todo mundo. E para terminar, que eu falei que eu não ia falar, mas eu acabei falando, Exactly. da seguinte forma: por que você acha que existem clubes dos milionários, clubes especiais, clubes VIPs, clubes de determinadas coisas, e que esses clubes são restritos, às vezes, à entrada? Eles colocam várias regras de entrada. Por quê? Porque eles mantêm ali uma frequência. E eles não querem que outras frequências contaminem. Uhum. E essas pessoas frequentam esses lugares para que esses lugares, ou aquele momento, seja reproduzido na vida dela. Ela mantenha. Ou seja, são pequenos geradores. Geradores de energia, é isso que eu ia A falar. arte aprende a fazer isso de forma mega, gigante. Entende? Ele faz você sentar numa cadeira e entrar numa guerra sem você ter saído dali. Você tem todas as sensações. Uhum. E por que não fazer isso de uma outra forma? Que você atinja os seus objetivos em sensações, para que a sua mente saiba exatamente para onde ela deve ir, para procurar transformar seus sonhos em metas. E esse teria que ser um clube também. Só que da prosperidade. Esse teria que ser um clube. Porque um gerador é um clube. Só que com foco na prosperidade. Com foco em todas as áreas da sua vida. Das frequências certas. Para você acessar elas assim. Por quê? Porque você já esteve no clube. E ele não sai da sua mente. Então, gente, finalmente, nós vamos ter a nossa imersão, que é o Clube da Prosperidade. Talvez você já tenha até algumas informações sobre ela antes de assistir a esse episódio do podcast. Mas vai ser uma coisa absurda. Nós estivemos lá no lugar em São Paulo. Nós testamos tudo. É um dos melhores lugares para esse tipo de evento. É um dos maiores lugares de evento em Alphaville. E nós escolhemos Alphaville porque lá já é trabalhado a frequência da prosperidade e foi projetado por um oriental. Exato. Não é? Não é Inclusive, à toa, né? nós enxergamos várias coisas ali sobre os elementos e etc. Então, foi muito interessante. E as pessoas viram e falam, né, que o tempo lá passa diferente, os negócios acontecem e passa. E é diferente mesmo. Eu fui contra esse pensamento, mas passa. Então, uma das coisas que a gente decidiu fazer lá era para trazer as pessoas para que elas experimentem isso também faz parte da imersão. O ambiente controlado, com todas as frequências, com tudo que a gente está preparando. Gente, vocês não têm noção, cara, nós testamos e foi absurdo. Foi absurdo. Deu resultado com as próprias pessoas que estavam lá dispersas. Imediatamente elas se alinharam e elas se juntaram. Foi bem interessante. Sem 90% das coisas que a gente vai colocar lá no dia. Então, serão 2 dias de imersão. Talvez vocês já tenham essas informações. Eu vou estar falando sobre isso nos stories e em outros lugares. Mas vai ser transformador, vai ser uma forma de... Sabe aquelas suas metas que ainda não saíram do lugar em 2022? E que você está falando, será que em 2023 vai? Será que depois vai? Depois de um acelerador desse, meu bem, você vai ver a tua vida acontecendo numa rapidez e as coisas ao mesmo tempo. Enfim, é uma coisa que, como eu falo, não dá para você explicar sobre, você tem que experimentar. Não adianta eu explicar sobre como é uma delícia comer uma torta de chocolate. Eu posso dar todos os detalhes, mas se você não comer a torta, não adianta nada. Então,
essa é a experiência. E é através de experiências que se dão saltos. Toda a minha vida, quando eu fui a experiências, eu dei saltos. E aí eu aprendi a criar experiências. Então, gente, eu sou The Kraken Music, essa é a Mama Kraken. Como eu falo, os nossos podcasts sempre trazem assuntos que a gente nunca falou antes. Então, se preparem, porque tem muita coisa vindo por aí. Um grande beijo! Um grande beijo.